como escravos. Rosa de Lima dedicou a sua vida muito curta, comparada à sua mãe espiritual, Catarina de Sena, ao cuidado dos mais pobres e ao zelo, à proteção dos povos nativos aqui da América Latina. Já ainda na sua adolescência, ouviu a voz do seu amado, chamando-a. Tinha ela grandes arrebatamentos místicos, e isso começou ainda no final da sua infância e início da adolescência. Quando rezava, ouviu a voz de Jesus dizer ao seu coração que queria que ela fosse toda dele. Por isso, ela ingressou na Ordem Terceira do Carmo. A Ordem Terceira significa que ela continuava a sua vida leiga, mas com uma consagração total ao Senhor. Por isso ela consagrou sua virgindade, sendo celibatária, mas não uma religiosa no sentido estrito da palavra, como uma freira, né? Mas vivia a sua vida, o seu modo de viver cotidiano, com os compromissos carmelitas, porém no meio do povo e não no Carmelo, como a Ordem Primeira do Carmo. Rosa de Lima, então, gastou a sua vida na oração, na penitência, como nós rezávamos na oração da coleta, fortíssimas penitências em favor da conversão do seu povo e pela proteção do povo indígena e, sobretudo, na caridade. Uma mulher que viveu brevemente, morreu aos 31 anos de idade, mas que nesses 31 anos deixou rastros imensuráveis do amor de Deus. Uma grande intercessora nós temos, a mais bela rosa da América Latina. E o segredo da santidade de Rosa de Lima não só estava na penitência e na oração, mas no profundo amor que ela cultivou a Nossa Senhora. Não há nenhum hagiógrafo, isto é, um estudioso que dedica-se à vida dos santos, à biografia dos santos, que não escreva com fortes pinceladas a devoção profunda que Rosa de Lima tinha à Virgem Maria. Tudo que Rosa fazia, ela confiava em primeiro lugar a Nossa Senhora. Por isso, a notariedade da sua santidade é fruto do cuidado materno da Virgem Maria. Ao ouvirmos hoje as leituras que a igreja nos propõe, a gente entende esta parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. Rosa descobriu um grande tesouro, que não pode ser comparado nem sequer com sua vida. Como nosso Senhor diz, quem descobre o reino dos céus é como quem descobre um tesouro, e ele sabe onde está, deixa guardadinho ali, e vai e vende tudo que tem com alegria, até adquirir aquele tesouro. Foi o que Rosa de Lima fez. Vendeu tudo o que tinha, entre aspas aqui o vendeu, né? Ela abriu mão da sua juventude, abriu mão do seu projeto familiar, dedicou-se uma vida inteira aos mais pobres, aos esquecidos, fez pouca conta do que era seu, porque ela descobriu em Jesus um tesouro de inestimável valor. Olhando para Santa Rosa de Lima, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados também a mais uma vez ouvir a voz do amado do nosso coração. Ouvir que nós somos chamados para sermos dele, como o apóstolo Paulo nos recorda na primeira leitura que escutamos, quando ele diz à sua comunidade em Corinto: fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. O Senhor deseja unir-se a nós como esposo. Eu sei que para nós homens essa expressão fica esquisita, né? Mas é isso mesmo. Independe aqui do nosso gênero, porque a união esponsal de Cristo conosco é uma união espiritual, onde a nossa alma precisa estar intimamente unida à alma de Cristo, tal como
a alma da esposa está intimamente unida à alma do marido. Aqui me permita abrir um parênteses, porque o matrimônio hoje não é entendido mais sob a ótica de Deus, mas é entendido na ótica de um contrato social. No matrimônio não são dois, é um só, não é? A graça matrimonial faz isso com os nubentes. Não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, há uma união íntima, ainda que os noivos não entendam, ainda que o marido e a esposa não entendam, entre a alma da esposa e a alma do marido. Se esta união não é nutrida no diálogo, no respeito, na sinceridade, ali o matrimônio corre sérios riscos de viver uma coisa esquizofrênica. Porque é esquizofrênico o braço direito que quer lutar com o braço esquerdo, né? Porque são membros do mesmo corpo. Marido e mulher são um só corpo em Deus. É nesta imagem que nós entendemos a nossa união espiritual com Cristo. Porque o desejo do coração do Senhor é que nós sejamos todos dele, até que tudo em nós seja Cristo. Nosso agir, nosso pensar, nosso falar, nosso sonhar, o nosso viver, tudo em Cristo. Porque Ele se oferta a nós inteiro como esposo fiel. Rosa de Lima encontrou este amor. E diante de um amor tão grande, ela não viu outra opção, senão com generosidade corresponder. Amor com amor. Afinal das contas, amor com amor se paga, né? Se nós somos amados, ainda que imperfeitamente, nós nos sentimos na obrigação. Daí vem um pouquinho a palavra quando a gente diz, né, muito obrigado, vem desse sentido aí. A gente se sente na obrigação de corresponder à proporção daquilo que nós recebemos. Nosso Senhor conquistou com muita suavidade o coração de Rosa de Lima. E ela não mediu esforços. Deu tudo pelo tudo. E nós? O que nós estamos ofertando ao Senhor? Quando nós somos interpelados ao testemunho tão perfeito, tão puro como o de Santa Rosa de Lima, deve brotar no nosso coração também um elan, um desejo de dar um passo mais na nossa intimidade com Ele. A gente não vai conseguir ser santo fazendo coisas boas somente. Isto é a ponta do iceberg. Nós só vamos conseguir ser santos quando o nosso coração estiver unido totalmente ao coração daquele que é a fonte e a origem de toda a santidade. Sem oração, sem tempo gasto com Jesus, não tem como vivermos uma vida santa. Sem esta moeda de troca, me desculpe a expressão, porque pode soar equivocadamente, mas estou falando de moeda de troca porque a parábola diz de vender tudo o que tem. Se a gente não gasta do nosso tempo com Jesus, a gente não adquire esse terreno. Por quê? Porque a gente acha que outras coisas valem mais o nosso tempo, outras coisas valem mais o nosso recurso, valem mais a nossa saúde, e vamos poupando, né? E ao final das contas, meus irmãos e irmãs, para que poupar tanto tempo, tanta saúde, tanta virtude, se não for para ofertá-la com generosidade a Cristo e àqueles a quem Cristo ama? A nossa vida só tem sentido quando gastada por Cristo e para Cristo. Caso contrário, tudo o que a gente faz não preenche o nosso coração. Eis aí um grande reconhecimento que o tempo presente, o nosso século 21, nos apresenta. Muitas das nossas atribuições não nos realizam. E quanta coisa boa a gente faz. E não nos realizam por um motivo óbvio. Elas não estão proporcionais à expectativa da felicidade humana, porque a nossa felicidade está escondida em Cristo. Se a gente descobre a Cristo, a gente descobriu um grande tesouro. E este tesouro faz com que a gente também se enriqueça. Não de bens materiais, não de coisas que passam, mas se enriqueça de uma beleza tão extraordinária que nós também nos tornamos como Rosa de Lima. Comecei dizendo que o apelido Rosa era por causa de uma beleza física, mas
Rosa tinha uma beleza muito maior. A paixão por Jesus. Vou mudar a palavra, que paixão é algo doentio. Um amor profundo a Jesus, que fez com que dela exalasse um belo odor, o odor da santidade, que converteu a muitos. Tantas pessoas experimentaram Jesus pelo testemunho de Rosa de Lima, por uma palavrinha que ela disse e que tocou profundamente o coração das pessoas, ao ponto de, às vezes, ter fila na porta da casinha simples que ela morava no campo, porque ela gostava dos momentos dela de solidão. Então a casa dela era um pouquinho mais reclusa, mas ali tinha gente que sabia onde ela morava e que ia para pedir oração, para ouvir uma palavra, e saía com um sorriso nos lábios, porque não encontrou-se com Rosa de Lima, mas encontrou-se com Jesus a partir de Rosa de Lima. Eis o segredo, meus irmãos e irmãs, da nossa vida interior: estar dispostos a dar tudo a Jesus. Só assim nós viveremos verdadeiramente felizes, desapegados inclusive para fazer o que Ele nos pede, sem muito penduricalho, porque se o Senhor pedir para que a gente vá para algum lugar, a gente vai sem medo, sem ficar carregando malas, e aqui no duplo sentido da palavra, tanto mala física, né? As malas de roupa, mala de livro, mala disso, mala daquilo outro, quanto também desapegados no coração, sem ficar presos a pessoas, circunstâncias, locais. Esse livre amor que Jesus espera de nós, a gente só consegue se a gente desprender, desapegar, a começar da própria vida. Só encontra a vida quem está disposto a perder a própria vida. E o que nós estamos recebendo em troca é algo muito maior. Porque não recebemos um lugar, não recebemos uma coisa, mas recebemos o próprio Jesus. Que ao comungá-lo agora, nesta Eucaristia, peçamos por intercessão de Santa Rosa de Lima, que o nosso coração seja reinflamado de uma caridade verdadeira. Isto é, de um amor sincero, que nos faz ver que a nossa vida não está escondida nos projetos que nós fizemos para nós mesmos, mas a nossa vida tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, Filho de Maria. Se o encontrarmos, encontramos algo que vale mais do que a pena, vale a vida, vale inclusive morrer por Ele, como Rosa de Lima morreu, não de uma enfermidade meramente, mas morreu de amor, porque ela, como virgem prudente, apressou a vinda do noivo. Como uma virgem prudente, não deixou faltar na sua lamparina o óleo das virtudes. Por isso, quando o noivo se aproximou, ela não pensou duas vezes em correr ao seu encontro. Aqui, ao dizer isso, me recordo da palavra que está lá na carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro, onde ele diz que a santidade de vossas vidas apresse o Senhor. Uma vida breve aos olhos do mundo, mas quem disse que feliz é quem vive uma vida longeva, né? Feliz é quem encontrou a Cristo. Por isso, correu apressadamente ao encontro do esposo, que veio às pressas, porque encontrou uma bela rosa. Encontrou em Rosa um odor agradabilíssimo do seu amor, que transformou a vida dela e transformou a vida de tantos. Que este mesmo bom odor, fruto do Espírito Santo, possa ser exalado a partir de nós. E isso só é possível se agora estivermos dispostos a ofertar-nos totalmente nas mãos dele, como ele agora se oferta totalmente em nossas mãos pelo sacramento da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e, por intercessão de Santa Rosa, apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja de Deus, para que viva conforme a lei divina e não de acordo com os mandamentos deste mundo, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes, para que sirvam ao povo que os escolheu e não a si próprio, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos filhos,
para que respeitem e cuidem de seus pais, especialmente na velhice, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. No silêncio do seu coração, apresente ao Senhor a sua prece e a sua intenção.